está com um tempo bom, hein? Graças a Deus. Quarta-feira passada eu estive pregando em Marcos capítulo 11, do versículo 12 ao versículo 25. Eu vou pedir para você já deixar sua Bíblia aberta aí, Marcos capítulo 11, versículo 12 ao versículo 25. Nós vamos ler do versículo 12 ao 25, né? Mas infelizmente, ou felizmente, né? Como é que eu posso falar infelizmente? Eu normalmente, quando faço os cultos de quarta-feira, eu procuro me dedicar um pouco mais orando, né? E aí, só que dessa vez, eu acabei me estendendo, a gente com a igreja orando junto aqui, e eu não tive tanto tempo para poder fazer a exposição completa desse texto. E hoje eu vou fazer. E aí, o motivo disso é porque, algum tempo atrás, alguns meses atrás, a nossa querida irmã e amiga de longas datas, Patrícia Vitor, ela veio fazer uma pergunta para mim sobre uma dúvida que ela tinha sobre esse texto que fala da figueira infrutífera, mencionada nessa passagem. Aí surgiu, né? Não é mencionada só aqui, é mencionada em Mateus capítulo 21 também. Você depois pode conferir, um texto paralelo, escrito por Mateus, esse aqui por Marcos. Mateus escreveu para os judeus e Marcos escreveu para os romanos. E aí ela levantou alguns questionamentos, né? E ela me perguntou, um dos questionamentos foi, ela não perguntou só para mim, perguntou para o pastor Fábio, perguntou para o Rafael, e foi um auê nesse dia, gente. A gente quase brigou feio lá. Mas a gente se ama, não precisou nem ir para gabinete, não. A gente está bem, tá? Fiquem tranquilos. Mas ela me perguntou por que Jesus amaldiçoou a figueira se não era tempo de figos, né? E aí foi a correria para a gente tentar ajudar a nossa amiga respondendo, né? Eu, assim, fiz as minhas pesquisas, fiz o meu trabalho, meu dever de casa, e hoje eu pretendo dar algumas respostas em relação a isso para vocês de maneira muito simples. Eu não trouxe tudo, né? Toda a demanda em cima dessa narrativa, mas a dúvida dela foi muito pertinente. E mesmo depois de ter estudado, hoje eu quero compartilhar isso com vocês. Mas só que a gente vai fazer isso hoje à luz de todo o arco narrativo, porque o relato da figueira infrutífera, que foi amaldiçoada por Cristo, ele é um pequeno relato comparado ao todo desse arco narrativo, tá? Há um contexto muito mais amplo do que apenas Jesus ter amaldiçoado uma figueira que ele foi procurar fruto e não encontrou, tá bom? Então vamos ler o texto sagrado, e o texto diz assim: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: nunca mais alguém coma dos seus frutos. E os discípulos de Jesus ouviram isto e foram para Jerusalém. Quando Jesus entrou no templo, começou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não permitia que ninguém atravessasse o templo carregando algum objeto. Também os ensinava e dizia: não é isso que está escrito? A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações, mas vocês fizeram dela um covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviram isso e procuravam uma maneira de matar Jesus, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava da sua doutrina. Em vindo à tarde, Jesus e os discípulos saíram da cidade. E passando eles pela manhã, olha só, no outro dia, viram que a figueira estava seca desde a raiz, totalmente destruída. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que o Senhor amaldiçoou ficou seca. Ao que Jesus lhes disse: tenham fé em Deus, porque em verdade lhes digo que, se alguém disser a este monte, levante-se e jogue-se ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso digo a vocês que tudo o que pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim será com vocês. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que o Pai de vocês que está nos céus perdoem as suas ofensas, ou as ofensas de vocês. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, te agradecemos pela tua palavra, que é viva, eficaz, é mais cortante do que espada de dois gumes, que faz separação, divisão de alma e espírito junto e medula. Ela é poderosa, Senhor.
Obrigado, porque ela é capaz de desvendar os segredos mais íntimos do nosso coração. Eu não conheço a vida de ninguém aqui, Senhor. Talvez de alguns ou de outros que são mais próximos, com quem eu mantenho convívio, contato, troca de conversas e mensagens. Mas é o Senhor que conhece profundamente o nosso coração, Senhor. E que a Tua palavra, ela cumpra esse propósito, Senhor. Desvendar as motivações, os segredos mais íntimos, para que todos possam saber que é o Senhor que fala, que é a Tua palavra que revela e que é a Tua palavra que é digna de toda aceitação, Senhor. Então que o Senhor possa usar esse relato e me usar apenas como instrumento Teu, Senhor, para transmitir as verdades escritas, inspiradas, inerrantes, infalíveis da Tua palavra, Senhor. E que não saímos daqui da mesma maneira, Senhor, mas saímos daqui hoje dispostos a produzir fruto, ó Deus, fruto de 30 a 60, 100 por um, e tudo isso para a Tua glória, Senhor. Nada menos do que isso, tudo para a Tua glória, em nome de Jesus, amém e amém. Como nós lemos aqui nesse relato, Jesus ele estava a caminho de Jerusalém, onde ele seria sacrificado, crucificado pelos nossos pecados, pelos nossos muitos pecados. E no caminho ele foi ao templo e observou atentamente a sua corrupção, e somente depois ele foi para Betânia, porque já estava tarde, como diz o versículo 11. Olha o que diz o versículo 11. E Jesus entrou em Jerusalém. Aqui foi a entrada de Jesus. Ao contrário de Mateus, que compacta esse relato, mencionando a entrada de Jesus em Jerusalém, no contexto da sua entrada triunfal, e durante essa entrada, enquanto ele estava peregrinando em Jerusalém, ele amaldiçoou essa figueira. Na sequência, ele expulsa os cambistas. Mas aqui, nesse relato, Marcos, embora seja o evangelho mais curto e mais objetivo, ele é o evangelho mais dinâmico. Você pode perceber que os verbos que mais aparecem mostram para a gente a rapidez com que ele escreveu esse evangelho. Provavelmente ele escreveu em um contexto de muita perseguição, ele provavelmente estava correndo risco de morrer, e por isso ele escreve com essa velocidade. Então ele conta aqui nesse relato, e como alguns outros narrados por ele, em ordem cronológica, como isso aconteceu. Então Jesus ele teve uma entrada em Jerusalém antes dele secar a figueira. Então no dia seguinte Jesus voltou para o templo, ele já estava em Jerusalém, foi para Betânia, que era próximo dali, para descansar porque estava tarde. E eu fico imaginando que quando Jesus ele observou, ele não fez nada, ele só olhou tudo que estava acontecendo no templo. Eu fiquei imaginando como foi a noite de Jesus. Como ele passou aquela noite. Talvez Jesus não tenha nem dormido direito, pelas coisas que ele ouviu, pelas coisas que ele assistiu, pelas coisas que ele presenciou. E ele teve tempo para pensar no que as escrituras do Antigo Testamento diziam acerca do templo, que era o xodó dos judeus, que era o amuleto sagrado da elite religiosa. E à luz daqueles acontecimentos, visto por ele, ele teve tempo suficiente para saber, impulsionado pelo Espírito do Pai, Espírito de Deus, o que ele deveria fazer quando ele voltasse e entrasse naquele templo. E é isso que acontece. Na manhã seguinte, ele volta ao templo de Jerusalém, só que no caminho ele se depara com uma figueira infrutífera. E porque não havia fruto nela, Jesus amaldiçoa. Mas só que esse encontro, ele não é um encontro por acaso. Jesus, ele usa essas situações para ensinar os seus discípulos. E o seu ensino, embora tenha sido direcionado para a primeira geração de discípulos, ele também abrange a igreja de todas as épocas, incluindo eu e você. Nós também precisamos aprender uma grande lição nesta noite. A mesma lição revelada nesse relato nós precisamos aprender. E a primeira lição que precisamos aprender é que o Senhor espera que os seus filhos sejam espiritualmente frutíferos. Vou repetir. O Senhor espera que os seus filhos sejam espiritualmente frutíferos. E como o Senhor Jesus ensina isso? Marcos nos mostra que Jesus ensina isso de 3 maneiras. E a primeira maneira de Jesus ensinar essa lição a nós hoje é usando a figueira infrutífera. Vamos ler o que diz o versículo 12 ao versículo 14, que diz assim: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou.
a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: nunca mais alguém coma dos seus frutos. E os discípulos de Jesus ouviram isto. Marcos relata que Jesus ele teve fome, né? Eu não posso afirmar isso aqui, mas eu não sei se você, com muita preocupação, você sabe, angustiado, algumas pessoas muito angustiadas, muito preocupadas, muitas vezes até alterada nas suas emoções, ela sente fome. Já reparou isso? Eu não posso afirmar isso, eu não estou dizendo que Jesus estava alterado nessas emoções e por isso ele teve fome. O fato é que Jesus, ele sai de Betânia e vai para Jerusalém, ele vai para o templo, mas ele vai com fome. E no caminho ele se depara com essa figueira. A fome aqui, enfatizada por Marcos, nos mostra o Senhor Jesus em sua plena humanidade. Assim como nós, o nosso Salvador, o Senhor Jesus, ele sentiu cansaço. Ele se sentiu frustrado. Esse relato é uma prova disso. Jesus, ele criou expectativas e se frustrou. Jesus, ele sentiu vontade de dormir, se sentiu exausto. Ele chegou a dormir na proa de um barco, profundamente, que nenhuma tempestade que estava tentando destruir uma embarcação com seus discípulos foi capaz de acordar ele. Mas os discípulos desesperados conseguiram acordar o mestre. Mas Jesus, ele também teve sonos profundos. Conhece aquelas pessoas que dormem, pode estar acabando o mundo e ela não acorda? Jesus tinha um sono assim, bem pesado. E ele mostrou isso. Isso porque Jesus, embora seja Deus, ele também, quando esteve aqui em sua humilhação, em sua encarnação, ele exibiu a sua plena humanidade. Jesus chorou. E Jesus teve fome, teve sede. E aqui Jesus está mostrando a sua vontade de comer, o seu apetite natural. E Jesus, ele vê de longe, então, uma figueira com folhas. A figueira, ela aparentemente, ela era promissora. E Marcos faz questão de mencionar que Jesus, ele viu essa figueira à distância. De tão florida que ela era, de tão robusta que ela era, de tão chamativa que era, tamanha era a propaganda. Pode vir, eu estou cheio de flores. Mas ao se aproximar dela, o que Jesus encontra? Somente folhas. E Marcos diz que não era tempo de figos. Mas como assim não era tempo de figos? Para a gente entender isso, não é preciso que você saiba muito de botânica. Eu não sei nada de botânica, então eu tive que pesquisar para entender o contexto cultural daquela região. Naquela ocasião ali, naquela região, no período da Páscoa, entre os meses de março e abril, as figueiras floresciam e elas davam os seus primeiros brotos, os seus primeiros frutos. Eu até gravei o nome do fruto em hebraico, mas eu não vou falar porque eu não sei hebraico, gente. Às vezes a gente fala aqui de grego, a gente não sabe nada de grego. A gente lê, reproduz, a gente não sabe nem se o timbre está certo. A gente nem sabe, mas a gente pesquisa. Eu optei por um caminho de dizer, a tradução é essa. Para também não passar para vocês que eu conheço grego, que eu não conheço, tá? Não sei falar grego, não sei falar hebraico, por isso que eu não fico arriscando pronunciar isso aqui, tá? Eram frutos, embora das primícias, eles eram muito saborosos. E era normalmente quando as figueiras floresciam, nessas condições que Marcos relata aqui. Era um indicativo de que tinha fruto. Era natural ter fruto. Nesse contexto, era natural. E quando a figueira ela tem folhas, é sinal de que ela vai dar os frutos iniciais. Mesmo que a sua colheita plena seja apenas no mês de setembro. É quando eles já estão bem maduros. Mas até os primeiros brotos, eles são muito saborosos. Então, quando os frutos iniciais eles não são encontrados, isso é um sinal de que ela não vai dar fruto depois. Por mais que Jesus não amaldiçoasse ela, a natureza dela já estava comprometida, já era estéril, ela não podia frutificar, ela não nasceu com essa capacidade, ela nasceu doente, ela nasceu incapaz de produzir brotos. Mas ao se aproximar, Jesus ele só encontra folhas, ou seja, a expectativa de Jesus nesse relato não é uma expectativa ilegítima, é legítima. Essa atitude de Jesus em amaldiçoar a figueira e reagir dessa forma não é uma atitude aleatória. A figueira ela está enganando pela aparência, ela finge ser frutífera e saudável, mas ela é infrutífera, ela é uma verdadeira propaganda enganosa. Então Jesus
ele toma uma decisão, ele reage amaldiçoando ela, castigando ela definitivamente. Mas o juízo de Jesus, como eu falei, ele não é aleatório, mas ele é proporcional à condição da figueira. Ela já era estéril por natureza. Mesmo se um profissional fosse ali tentar tratar ela, ele não ia conseguir porque ela não ia produzir figos. Além disso, o que Jesus fez aqui, na verdade, foi apenas acelerar o processo de destruição dela. E mais, esse também foi um ato profético e até ilustrativo. A figueira é usada por Jesus como uma ilustração para ensinar a verdade de que Deus espera dos seus filhos, que sejam espiritualmente frutíferos. E isso aqui é um relato que está em linha com as expectativas proféticas do Antigo Testamento, que condenava Israel por sua falta de frutos espirituais. Por exemplo, Jeremias capítulo 8 descreve muito bem essa ideia. Lá está escrito o seguinte: eu os consumirei de todo. O Senhor falando. Diz o Senhor: não haverá uvas na videira, nem figos na figueira, e as folhas já estão murchas. E já designei os que passarão sobre eles. Miqueias, capítulo 7, também diz isso, falando de Israel: ai de mim, porque estou como quando são colhidas as frutas do verão, como quando se procuram uvas depois da vindima. Não há cacho de uvas para chupar, nem figos temporãos ou que eu gostaria de comer e saborear. Portanto, isso nos mostra, meus irmãos e minhas irmãs, que Deus, Ele é contra a falta de frutos espirituais e que a paciência dele tem limites. Há um outro relato, mas em Lucas, em que Jesus conta uma parábola, a parábola da figueira também, que não dava frutos. Há anos ela estava lá. E aí ele diz que o dono da vinha decidiu cortar ela. Vou cortar. Não dá, eu venho aqui, eu crio uma expectativa, ela nunca produz. E aí o ajudante dele fala para ele: não faz isso não. Deixa comigo que eu vou cuidar dela. Eu vou colocar uns enxertos, eu vou colocar uns estrumes, eu vou dar um jeito nela aí. Vamos esperar 3 anos. Se ela não produzir, aí você vem e corta. Isso nos mostra que a paciência de Deus tem limite. Quando o Senhor se aproxima de você, o que ele encontra? Nós precisamos fazer uma autoanálise hoje, precisamos fazer uma reflexão real, verdadeira, séria. Nós precisamos de honestidade hoje. Seja honesto com você. Quando o Senhor se aproxima de você, o que ele encontra? Ele encontra folhas ou ele encontra aqueles primeiros brotos? Eu não estou falando de fruto maduro, não. Estou falando de frutos iniciais, até aqueles imaturos ainda, mas que são muito saborosos. Que a gente olha e fala assim: olha, vai dar um caldo. Se colher, vai dar um caldo. Vai dar suco. Tem suco nessa fruta aí. Vai ser bênção. Tem tudo para dar certo. Tem tudo para produzir. Tem tudo para ser uma bênção. Ou você é uma propaganda enganosa. Só tem folhas, falta fruto. Você é frutífero ou finge que é frutífero? Você promete, mas não entrega. Você vive criando expectativas, mas sempre há uma frustração, porque você nunca produz, você nunca mostra os frutos. Você é uma propaganda enganosa? Seus vizinhos talvez vejam você indo para a igreja, frequentando, mas você tem exibido os frutos que Deus espera encontrar em você? O Senhor espera que seus filhos sejam espiritualmente frutíferos. Não é à toa que em Mateus 3, João Batista desafiou a elite religiosa de Israel, dizendo para eles: produzam fruto de arrependimento. Olha o que está escrito no capítulo 3, versículo 7 e 8. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir? Produzam fruto digno de arrependimento. Em Filipenses capítulo 1, Paulo expressa o seu desejo de que os crentes sejam cheios do fruto, mas do fruto de justiça, o qual é mediante a Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Em 2 Coríntios capítulo 9, ele também fala do fruto de justiça. Em resumo, Paulo, nesses textos, ele se refere de um fruto de justiça como resultado da vida em Cristo, que é exibida por atos que agradam a Deus. E esses atos muitas vezes estão associados à generosidade,
a paz entre os irmãos e até mesmo a outras virtudes cristãs que ele fala com proeminência em Gálatas, capítulo 5, quando ele refuta as obras da carne, que é um perigo, que é um problema para nós, que é um problema para o nosso casamento, que é um problema para os nossos relacionamentos, que é um problema para o nosso ministério, que é um problema para a nossa profissão, para o nosso trabalho, para o nosso convívio, para o nosso dia a dia. Nós somos pessoas altamente destrutivas, porque o pecado é uma realidade. Mas ele fala que quando o Espírito Santo ele habita no crente, ele regenera uma pessoa, ele qualifica, ele capacita, ele habilita o crente a produzir virtudes espirituais, a produzir fruto de justiça. Mas em Gálatas 5 ele dá nome para essas virtudes. Ele diz que são 9 virtudes que refletem o caráter do Senhor Jesus. Ele fala que nós precisamos produzir amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Portanto, meu irmão e minha irmã, a obra de Cristo, ela é incompatível com uma fé de fachada. Ele espera, portanto, encontrar em nós fruto verdadeiro, fruto de arrependimento, fruto de justiça e o fruto do Espírito. Virtudes que exibem que nós realmente temos o Espírito Santo habitando e controlando a nossa vida. O Senhor não quer uma fé de fachada. Ele espera que seus filhos sejam espiritualmente frutíferos. E ele ensina isso usando a ilustração visível, a figura da parábola. Uma figura visível, real, para com seus discípulos. Mas ele também ensina isso purificando um templo corrompido. Vamos ler agora o versículo 15 ao 18, que diz assim: E foram para Jerusalém. Quando Jesus entrou no templo, começou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não permitia que alguém atravessasse o templo carregando algum objeto. Também os ensinava e dizia: Não é isto que está escrito? A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Mas vocês fizeram dela um covil de salteadores. E aí os principais sacerdotes e escribas ouviram isso e procuraram uma maneira de matar Jesus, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhavam de sua doutrina. E vindo à tarde, Jesus e os seus discípulos saíram da cidade. Deixa eu beber uma água aqui. Agora Jesus entra no templo. E ao entrar no templo, o que ele faz? Ele já sabia o que estava acontecendo lá. Ele confronta a corrupção dentro do templo. No templo, existia um sistema de câmbio. E é por isso que nós vemos aqui que existiam cambistas dentro do templo. Isso era normal acontecer. A presença dos cambistas está aqui porque havia um sistema de câmbio dentro do templo. Isso porque uma vez ao ano, diversos peregrinos iam para Jerusalém celebrar aquelas 3 grandes festas anuais dos judeus, que vocês já estão carecas de saber. Vocês lembram que os salmos de peregrinação, por exemplo, eram cantados no trajeto para Jerusalém. Muitos desses salmos refletem também a tristeza de muitos salmistas não poderem estar lá por causa de alguma convalência, de estar convalescendo, alguma doença, alguma enfermidade. Eles sofriam por não estar na casa de Deus. Por exemplo, o Salmo 84 fala isso, né? Quão amáveis são os teus tabernáculos, seus desertos. Isso é a evidência de um crente que gostaria de estar na casa de Deus, mas por algum motivo ele não pode estar, ele anseia, ele lembra da casa de Deus e não pode. E ele fala do peregrino que vão indo de força em força, né? E cada um, né, no seu caminho. Mas ele fala, né, que bem-aventurados são os que encontram os seus caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênção, o cobre a primeira chuva. Ele está falando dessas épocas do ano e desse trajeto de peregrinação até Jerusalém para celebrar essas grandes festas. Então, por isso, muitos desses peregrinos eram também estrangeiros, judeus que foram espalhados, lembra dos cativeiros do Antigo Testamento? Eles foram espalhados em diversas regiões no mundo, e eles iam anualmente para essa celebração. Inclusive, lá o dia de Pentecoste, era isso que estava acontecendo. E tinham judeus de diversas etnias, habitando em diversas etnias, diversas regiões, incluindo também os estrangeiros, que não eram judeus, mas que, por conhecerem muito essas festas e porque tinham no coração deles um temor a Deus, eles iam para lá, eles levavam aquilo a sério. E as moedas que eles usavam não eram as moedas que eram aceitas no templo, né? Havia uma outra moeda, aí eu ia falar outro termo aqui, mas eu não vou me atrever a falar, tá? Mas dizem que é o meio shekel, né? Não sei se a terminologia é essa, que era usada no templo. Então, eles tinham que converter a moeda desses estrangeiros ou desses outros países, como a gente faz, né? Quando a gente vai viajar para outro país, a gente vai no sistema de câmbio, né? A gente vai lá e troca a moeda, não é isso? Então, a gente troca, era isso que tinha que fazer. Só que quem fazia isso?
Era o templo. Era no templo que tinha esse recurso lá, esse sistema, né? Essa área dentro do templo que cuidava disso. Além disso, os peregrinos não podiam peregrinar durante muito tempo levando animais para sacrificar, para oferecer como oferta, como sacrifício. Ia morrer no caminho, ou ia chegar podre. E a lei proíbe que você ofereça animais em maus tratos, não é verdade? Defeituoso. Então, por isso, nós estamos vendo aqui esse sistema. Nós estamos vendo aqui algo natural. Quando chegava, eles trocavam moeda, compravam os animais fresquinhos para oferecer em sacrifício, conforme a lei de Moisés exigia. Então, o problema aqui não está no sistema de câmbio. O problema aqui não está em ter a presença de cambistas dentro do templo. Isso era até necessário, mas o problema é que os cambistas, eles cobravam taxas muito abusivas pela troca dessas moedas. Eles exploravam a devoção das pessoas. A atividade comercial tinha invadido o espaço sagrado, especialmente os átrios dos gentios, onde era permitido que os estrangeiros ou gentios pudessem adorar a Deus. Os gentios, que eram de outras nações, não eram judeus, eles podiam ir para o templo, mas eles não podiam ir para a parte mais profunda, parte interna do templo. Eles não podiam. Eles ficavam nos átrios, na parte externa do templo. Era o único espaço permitido para eles. É por isso que vocês leem aquela parábola de Jesus, né, do fariseu e do publicano. É dito que o fariseu, ele vai para o templo, né, eles estão no templo ali. Jesus conta que eles estão no templo. E aí um bate, né, outro levanta a cabeça e fala, agradece por tudo. Ele ora de si para si. Mas o publicano não. Diz Jesus que o publicano ele nem se aproximou do templo, porque ele ficou só na parte que era permitida para ele. Aquilo ali não tem novidade nenhuma, é uma questão cultural mesmo, é uma questão de costume, era uma questão permitida dentro da lei, já era algo conhecido por todo mundo naquela época. Mas só que o templo ele se torna um mercado livre, né? E até mesmo um tipo de negócio religioso muito lucrativo. E é isso que Jesus está condenando duramente, de maneira severa e radical. E Marcos diz que Jesus ele chega até a bloquear a travessia do templo. Não sei se vocês repararam aí, é dito aí no versículo 16. E Jesus nem permitia que alguém atravessasse o templo carregando algum objeto. Por que Jesus fez isso? Porque na prática o templo ele se tornou uma espécie de feira. Não sei, aqui tem costume de ir em feira? Você já foi em feira? Domingo, lá em Vista Alegre, lá próximo de onde a gente mora lá, tem uma feira todo domingo. Eu não vou mais porque eu estou na igreja, né? Mas também eu nunca tive esse costume. Mas quem já foi em feira, meu avô me levava muito para aquela feira, lá na Ponta Porã. Não sei aqui tem no Lins aqui feira? Tem uma feirinha aqui, alguma feira? Vende peixe, né? Gente gritando, freguesa para cá, freguesa para lá, carregando caixote, atropelando todo mundo, uma gritaria. E é uma sujeirada. Imagina essa cena, era isso que estava acontecendo no templo. Só que isso estava acontecendo justamente no pátio dos gentios. Era o único lugar do templo onde os estrangeiros podiam se aproximar de Deus para orar, para apresentar suas súplicas, suas orações e ações de graças. Mas esse espaço estava sendo tomado por uma bagunça e por esse comércio já estabelecido. Então, quando Jesus ele impede essa travessia e toma essa atitude de derrubar tudo e expulsar todo mundo, o que ele está fazendo ali é impedir que as pessoas passassem por ali com as mercadorias, fazendo do templo e daquela travessia uma feira que ligava o templo ao comércio da cidade, e também defendendo o direito dos gentios de também se aproximarem de Deus no templo. Jesus estava preocupando com a salvação dos gentios. Jesus estava quebrando aquele sistema lucrativo, aquele negócio escuso, porque ele queria que as pessoas se aproximassem de Deus sem barreira, porque foi isso que ele foi fazer em Jerusalém, abrir um novo e vivo caminho para que nós pudéssemos acessar a sala do trono de Deus Pai, livremente, sem peso de culpa do pecado, porque o seu sangue nos purifica de toda a culpa e de todos os nossos pecados. E aqui então ele cita os profetas. Primeiro, Isaías capítulo 56, que diz isso: minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. E ele cita Jeremias também, numa pancada só. Jeremias capítulo 7, que diz: vocês fizeram dela o quê? A casa de Deus, o templo, em um esconderijo de ladrões, covil de salteadores, porque em Jerusalém, por causa do comércio, aquilo era muito chamativo, muito lucrativo. As pessoas estavam com o comércio aquecido, a economia nessa época do ano aquecida. Então isso se chamava o quê? Assaltantes, ladrões, as pessoas ficavam em perigo.
As pessoas tinham risco de serem assaltadas e até mortas. E Jesus associa aquele negócio, aquele comércio liderado por Caifás, que era o chefe da casa, de covil de salteadores, chefe de uma quadrilha dentro do templo. Jesus ele não está aqui condenando o uso de recursos para sustentar a obra de Deus. Isso é muito importante a gente entender. Ele não está dizendo que é errado arrecadar fundos ou fazer eventos na igreja para abençoar as famílias, ou até mesmo manter o templo, a casa de Deus aberta, ou até, quem sabe, sair do aluguel, ou abençoar os jovens, o acampamento dos jovens, o retiro da igreja. Não é disso que ele está falando aqui. Paulo mesmo, muitas vezes, contou com a ajuda financeira de igrejas, pedindo ajuda para Macedônia, pedindo ajuda para a igreja de Corinto, agradecendo os filipenses por terem sido muito generosos e ajudado ele financeiramente sem ele ter pedido. O problema de Jesus aqui que ele está enfrentando é muito diferente. Ele confronta um sistema religioso corrompido, onde há muita ganância, exploração da fé alheia, manipulação e interesses escusos. E esse era um culto transformado em comércio. Gente usando a fé dos outros para enriquecer, como infelizmente ainda acontece em nossos dias. Não é isso que acontece em nossos dias? Igrejas que viraram negócios familiares, líderes que usam a estrutura como lavagem de dinheiro. A gente está vendo isso escancarado nas notícias, agora nos jornais. Gente manipulando os fiéis com promessas falsas e abusando da ingenuidade espiritual do povo. Uma adoração de fachada, que mais parece barganha com Deus do que uma entrega sincera e reverente na casa de Deus. Jesus confronta esse tipo de prática e faz isso à vista de todos. E foi isso aqui que foi o estopim para que as autoridades acelerassem o processo de condenação contra Jesus. Jesus confronta eles publicamente, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. E em vez de amolecer, os religiosos endureceram o coração contra o Senhor Jesus. Quando nós somos confrontados por Deus, nosso coração não deve endurecer, nosso coração deve amolecer. Pastor Fábio, hoje pregando aqui sobre a proeminência, a primazia da palavra de Deus, ele fez uma leitura aqui de Isaías, se eu não estou enganado, né? Foi isso mesmo. Ele leu uma parte de Isaías. Se você continuar lendo Isaías 6, versículo 19 em diante, versículo 19, 10 ao 19, você vai ver Isaías sendo chamado por Deus para pregar. E quando Deus fala para ele, fala, você vai para um povo que vai ouvir tua pregação, e em vez deles amolecer, eles vão endurecer. Existem pessoas na igreja que, quando são advertidas, são confrontadas em seus erros, em seus pecados, elas endurecem, em vez de se quebrantar diante de Deus e começar tudo de novo, mas do jeito certo. O que Jesus vê em você, alguém que está na igreja fazendo barganha com ele, alguém que busca um reino pessoal, que faz da igreja um lugar onde você vai obter sucesso, lucro, benefícios. Existem muitas pessoas hoje dentro da igreja, talvez pessoas que não são responsáveis por um negócio lucrativo, mas também estão se beneficiando de uma pregação adulterada, de um negócio muito lucrativo, porque são egoístas, porque estão em busca de um Deus que vai dar a elas tudo o que elas querem. Elas não estão em busca de Deus, elas estão em busca da mão de Deus. Em 1 Timóteo capítulo 4, Paulo fala da apostasia nos últimos dias, e ele mostra que muitos darão atenção a espíritos enganadores, vão distorcer a palavra de Deus e muitos vão seguir eles. No capítulo 6 de 1 Timóteo, ele alerta Timóteo, que era um jovem pastor na igreja. Ele diz sobre os falsos mestres e os perigos da ganância. Ele fala, foge da ganância, foge da ambição. Tudo que eles estão fazendo, não faz igual a eles. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 ao 9, Paulo diz que haverá males e a corrupção dos últimos dias. Ele diz que serão mais egoístas, mais interesseiros, maledicentes, serão enganadores e irão de mal a pior. Olha só, gente, ele fala da igreja, ele fala desse contexto cristão nos últimos dias. Meus irmãos e irmãs, a casa de Deus, ela deve ser um lugar de encontros com Deus. É um lugar de reverência, um lugar de oração, um lugar de adoração, é um lugar de verdade, é um lugar de misericórdia. Não é um balcão de negócio, não é um lugar de interesses egoístas para ser ganancioso ou até mesmo barganhar com Deus e um com os outros. Eu te ajudo para você me ajudar. Existem pessoas que veem nos irmãos, às vezes, interesse, uma maneira de lucrar, de se dar bem, de se promover.
de ser beneficiado de alguma forma. O apóstolo Pedro, ele nos lembra que o juízo de Deus começa primeiro na casa de Deus. Ele diz no capítulo 4 da sua primeira carta: porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? Isso indica que Deus, ele começa primeiro a preparar e a purificar seus filhos para a eternidade na casa de Deus. Mas há um juízo destinado para aqueles que rejeitam o evangelho de Deus. A pergunta é: você acolheu o evangelho? Você aceitou a disciplina? Você aceitou a palavra de Deus, as exortações? A palavra de Deus que é inerrante, a palavra de Deus que corrige, que exorta, que disciplina, que transforma. Você tem aceitado isso ou você tem rejeitado, você tem endurecido? Se você tem endurecido diante da palavra de Deus, e se você está nas condições dessas pessoas que eu mencionei aqui, você está correndo um risco de passar a sua eternidade sem Deus, longe de Deus. Então há tempo de você se arrepender, há tempo de você mudar, há tempo de você dar frutos para a glória de Deus, fruto de arrependimento. Em Hebreus capítulo 13, o escritor mostra que o culto não é lugar de barganha. Ele diz: por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Não se esqueçam da prática do bem, da mútua cooperação, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. O culto, meus irmãos, envolve louvor que é fruto de lábios que confessam o nome do Senhor Jesus, e também ações concretas de amor e serviço na igreja. Deus se agrada desses sacrifícios. É o que a palavra de Deus diz. O Senhor não quer uma fé de fachada. Ele espera frutos dos seus filhos, aqueles que Ele redimiu. Ele espera encontrar em mim e você frutos. Ele espera que sejamos espiritualmente saudáveis. E é por isso que Ele está trabalhando. É por isso que Ele está podando. É por isso que Ele está empenhado para que eu e você possamos ser frutíferos. Ele nos ensina isso com a ilustração visível da figueira, com a purificação do templo e, por fim, ensinando a fé verdadeira. Versículo 19 a 26, vamos ler. Versículo 19 a 25. E passando eles pela manhã, viram que a figueira estava seca desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que o Senhor amaldiçoou ficou seca. Ao que Jesus lhes disse: tenham fé em Deus, porque em verdade lhes digo que se alguém disser a este monte: levante-se e jogue-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso digo a vocês, que tudo o que pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim será com vocês. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoe, para que o Pai de vocês, que está nos céus, perdoe as ofensas de vocês. Tenham fé em Deus. Diante daquele cenário triste do templo, ilustrado pela figueira, o estado catastrófico, aquele declínio moral e espiritual no templo, Jesus ensina para os discípulos que ficaram espantados com a figueira que foi destruída até o talo. Não teve chance para ela. Foi dizer para eles: tenham fé em Deus. Quando Jesus diz tenham fé em Deus, o que Jesus está falando para os seus discípulos é que eles seriam, a partir daquele momento, depois da crucificação, conduzidos para fora do sistema antigo, da antiga aliança, marcado pela aparência sem essência, pela religião sem transformação e por uma fé sem frutos verdadeiros. Mas eles agora viveriam pela fé no Senhor, eles viveriam pela fé. E entre os judeus, as montanhas, elas eram consideradas símbolos de grandes dificuldades, obstáculos. Só para vocês terem uma ideia, na literatura rabínica, o mestre que conseguia explicar uma passagem muito obscura, muito difícil, ele ficava conhecido como removedor de montanhas. Então a imagem do Espírito de Deus transformando um monte em campina, ela aparece também em Zacarias capítulo 4. Isso que Jesus falou, que os discípulos seriam capazes, vivendo pela fé, é o que já estava na escritura do Antigo Testamento. Isso já é dito sobre Deus, que Deus, Ele é o verdadeiro removedor de montanhas. Quando a gente lê o livro de Atos, o que você vê? Você vê uma igreja que começa com 120 pessoas simples, humildes, abalando as estruturas do Império Romano. O evangelho sendo pregado, e eles,
ultrapassando grandes obstáculos, sendo perseguidos, e a igreja não sendo destruída. É nesse contexto que Jesus está dizendo para os seus discípulos: tenham fé. A fé em Cristo, que é fé em Deus, né? Jesus mesmo falou: creem em Deus, mas creiam também em mim. Então isso subentende também que nós precisamos crer no Filho de Deus, e crendo nele, nós vamos exibir uma vida frutífera, e não só frutífera, mas nós também seremos capazes de vencer grandes obstáculos, grandes dificuldades. O que Jesus está dizendo para mim e para você hoje, que não há nada que seja demasiadamente difícil para uma pessoa que vive pela fé no Filho de Deus. É a nossa fé em Cristo que vence o mundo, uma fé poderosa em Deus, uma fé profunda, capaz de enfrentar grandes obstáculos, que confia antes de ver, creiam sem duvidar, ele disse, e que perdoa mesmo quando perseguidos. Se vocês tiverem problema com alguém, você acha que é impossível você perdoar? Você acha que é possível? Crê no Senhor. E Ele vai conduzir você a fazer coisas que você nunca foi capaz de fazer. Meus irmãos e minhas irmãs, a fé cristã, ela está ligada à capacidade de continuar sendo crente em meio a grandes obstáculos. Não é comum você ver um monte sendo transportado de um lado para o outro. O contexto aqui não é isso, não é literal, mas é capaz, nós somos capazes de vencer diversos obstáculos por uma fé genuína. A fé cristã, ela também está ligada a um coração livre de mágoas, disposto a orar e estar pronto a obedecer e perdoar aqueles que nos ofendem. Isso porque os discípulos, eles enfrentariam muitos obstáculos, eles seriam perseguidos, pessoas iriam matar eles, iriam hostilizá-los, iriam se colocar contra eles, e eles não poderiam recuar. Eles iam ter que mostrar que eles realmente seguiam Jesus. Como você lida com aqueles que te afrontam? Como você lida com aqueles que te fazem mal? Como você lida com os obstáculos, com as provações, com as dificuldades? Você recua? Você murmura? Você entra em guerra com os outros? Você se vinga? Nosso Deus é o vingador, nós somos chamados a confiar até as últimas consequências e praticar uma fé operosa em Cristo, operosa em Deus. E Ele nos promete vencer obstáculos e nos dá a força que nós precisamos para a glória do nome do Senhor. A pergunta é: como você lida com os obstáculos? Você vai indo de força em força? A sua fé ela é realmente genuína? Ou você é um presunçoso que diz que crê em Deus, mas diante dos obstáculos você deixa a igreja de Deus, você murmura diante de Deus e você se vinga das pessoas, você pratica o mal? O Senhor rejeita uma fé de fachada. Ele espera uma fé realmente frutífera. Qual é a sua condição espiritual hoje aos olhos de Deus? Você é uma pessoa frutífera? Porque Ele nos chama para dar frutos. Você é uma pessoa que manifesta as qualidades do Espírito, você é controlado pelo Espírito, porque aquele que nasceu de novo precisa externalizar que é salvo em Cristo, que foi transformado e que tem o Espírito Santo habitando dentro dele. O culto que você oferece na casa de Deus é fruto de lábios que confessam o nome do Senhor? Ou o seu culto é um culto superficial, um culto de barganha? É uma relação de troca com Deus? Ou é uma relação realmente genuína de entrega, de rendição? Nesse encontro com Deus, como você tem saído? Como uma pessoa transformada ou uma pessoa egoísta? Um verdadeiro adorador ou um verdadeiro comprador das bênçãos de Deus? Ele nos chama para sermos verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Você crê realmente em Deus? Mas a sua vida reflete uma vida de oração, de confiança na palavra de Deus, no caráter de Deus, um caráter imutável? Você é capaz de perdoar aqueles que te machucaram? Porque Deus está chamando você hoje para ser frutífero. E ser frutífero envolve uma vida de rendição, de entrega, de obediência à palavra de Deus, frutos de justiça, fruto de arrependimento e uma vida de perdão até as últimas consequências. Amém? Feche seus olhos, chamar os músicos.